Mark, mas o que seria DMT? O que é o DMT? Rapaz, DMT é uma molécula pequena. Não me peça para entrar nos detalhes químicos, porque, sim. Né, mas DMT é uma molécula em que um químico muito conhecido, Alexander Shulgin, ele foi muito conhecido nos Estados Unidos, no mundo psicodélico. Perguntaram onde é que você encontra DMT. DMT, ela encontra em praticamente toda a natureza. Se você tivesse que erradicar DMT da Terra, você teria que destruir a metade da biomassa da flora. DMT você encontra também em animais. Uma das características interessantes do DMT é porque ela aparece em maior quantidade em tempo de crise. Então, curiosamente, plantas, por exemplo, a jurema preta, que é uma planta nativa daqui, quando o verão, o calor e a falta de chuva está no ápice, entendeu? A estiagem, a seca, é onde você vai encontrar maiores níveis de DMT na jurema preta, na raiz da jurema preta. A chacrona, que é outra planta que tem, você vai encontrar o aumento quando a planta estressa no nascer e no pôr do sol. Quando muda da escuridão para o claro, do claro para a escuridão, a planta estressa, os níveis de DMT sobem. E você também vai encontrar no ser humano, DMT, ela se faz presente aos 49, parece que aos 49 dias, parece que já existe sintetizado, eu não tenho muita certeza. Quem fala a respeito disso é o Rick Strassman. O DMT no ser humano, ele se faz presente nos momentos em que a vida é colocada em risco. Então você, no nascimento, o cérebro, o corpo é inundado de DMT. E por ocasião da morte também há um aumento nos níveis de DMT. Uma das coisas incríveis é porque DMT, ela tem um limiar psicodélico. Então, por exemplo, você imagina o organismo, isso aqui como se fosse um gráfico, você tem o organismo, o DMT tem todos os corpos possuem DMT. Você tem DMT no seu corpo, eu tenho no meu, mas enquanto ela ficar nesse nível aqui, ela não dá efeito nenhum. Se por algum motivo o corpo aumentar a produção desse DMT e ela passar do limiar psicodélico, você começa a enxergar coisas. Você começa a ter experiências que são descritas como místicas. Você enxerga entidades, você vê, você percebe, você se desloca. E aí o que acontece? Você passa a ter essa experiência durante essa janela. Se passar do teto, você já entra em estados de confusão. Então, o que acontece? Repara de que nas religiões é costume as pessoas imporem dificuldades em si mesmos como forma de penitência. Você vê os caminhos de Santiago, em que uma pessoa, quilômetros e quilômetros, é um extenuante. O que acontece? Nunca irão me ver no caminho de Santiago. Pois é, então você talvez nunca haverá de experimentar o que é o corpo pensar que vai morrer, produzir DMT e você ter visões. Mas aí você também poderia dizer, mas eu também não quero ser um filipino em que durante aquelas festividades em que eles são crucificados ou pendurados pelos músculos peitorais... Se você for aqui em Guarabiranga, nos Freis Caputino, o museu tem os instrumentos que eles se penitenciavam. Existe um prazer gerado pela penitência. Não use a palavra prazer nesse sentido, porque você pode pensar que é um gozo físico. Mas é um prazer espiritual. Thomas More, que foi o autor que eu estudei no mestrado, toda sexta-feira ele se autoflagelava. Era a sessãozinha dele. Então, o que acontece? O DMT, quando ele passa do limiar psicodélico... É um masoquismo, não? Rapaz, o lance é o seguinte, se você tiver que ter um prazer físico derivado disso, um gozo físico, aí é masoquismo. Mas se você, de repente, estiver fazendo isso para que o seu corpo produza DMT, para que você possa estar sob os efeitos dele... Mesmo de forma inconsciente, mesmo sem ter a consciência de que está produzindo DMT. Pronto, exatamente. Mas o lance é o seguinte, você vê a espiritualidade, você entra em contato com a espiritualidade. Então, o detalhe é esse, é porque hoje em dia a ciência já chegou no ponto
em que ela está querendo perguntar o que é esse estado místico. E isso é o que estão... Então, o DMT é uma molécula encontrada tanto nos seres humanos como em diversas plantas. Você deu o exemplo aqui, né? E da também jurema cogumelos. preta. E também cogumelos. E cogumelos. Encontrado abundantemente em momentos de crise. E também encontrado em momentos de crise, seja nas plantas, seja nos seres humanos. Exatamente. Né? Mas muitas pessoas